Você já ouviu falar de Simão o Mágico? Simão o Bruxo? Este homem foi um personagem que você pode ler a respeito no capítulo 8 do livro de Atos, na Bíblia Sagrada. Um homem que, diz o texto, exercera na cidade de Samaria a arte mágica, bruxaria, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Veja, ele não era uma grande personagem, mas ele iludia o povo dizendo que era uma grande personagem, ou seja, uma espécie de divindade, um homem escolhido por uma divindade, empoderado por poderes sobrenaturais. Ele vendia sua imagem assim para as pessoas, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Veja, o povo acreditava piamente naquele Simão e na sua bruxaria, na sua mágica. Por quê? O povo de Samaria, e não é porque era o povo de Samaria, eu poderia falar do povo de Samaria, poderia falar do povo de Israel e de outros povos, pois a Bíblia não esconde a idolatria, não esconde a apostasia de ninguém, os erros de ninguém. Mas, particularmente, o povo de Samaria era um povo que tinha sofrido uma influência estrangeira por muitos séculos e acabou misturando a fé judaica com crenças estrangeiras. Por isso, o povo de Samaria era até considerado um povo inferior pelos outros judeus. Então, você deve se lembrar que quando Jesus foi falar com uma mulher samaritana lá no poço, ela ficou surpresa que ele falava com ela, que era uma mulher e samaritana, pois os judeus não falavam com os samaritanos, porque considerava aquele povo um povo amaldiçoado, um povo idólatra, um povo que tinha se desviado da fé. Então, era um povo que, por ter se desviado da fé original, da fé pura, da fé bíblica, tinha se exposto a outros tipos de crenças, como nós vemos aqui no caso de Simão o Mágico. Quer dizer, um homem dominava a cidade inteira, e não era somente os pequenos e incautos, os, digamos, analfabetos espirituais, não. Eram todos, do menor ao maior. Ele dominava todo mundo na cidade com a sua crença. E isso mostra um ponto muito importante para o ser humano, para mim, para você, que é o seguinte: quando uma pessoa se afasta de Deus, quando ela deixa de crer no verdadeiro, único verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há, então ela passa a acreditar em qualquer coisa. Qualquer coisa para ela vale. E eu me lembro que eu tive uma experiência assim lá em Londres, na Inglaterra. A Inglaterra, o Reino Unido, um país historicamente cristão, tradicionalmente cristão, mas que por muitos anos vem se afastando da fé cristã. O secularismo, o humanismo vem crescendo por décadas na Inglaterra e o cristianismo diminuindo. Então, nós tínhamos uma dificuldade muito grande de evangelizar, de falar de Deus, falar de Jesus para as pessoas, porque culturalmente o britânico foi ensinado a não discutir religião, especialmente a fé cristã, por várias influências midiáticas, culturais, políticas, foi sendo silenciada.
foi sendo tirada da arena pública. Então, nós tivemos muita dificuldade de evangelismo lá. Quando você falava com um inglês, o britânico, ele logo se fechava, não queria tocar no assunto. Era muito fechado com respeito à fé, especialmente à fé cristã. Mas, curiosamente, começou a acontecer todos os anos em Londres, e eu não sei se ainda acontece, provavelmente acontece, um festival, uma festa, um evento, uma espécie de festa misturado com exibição, onde vários magos, várias pessoas supostamente dotadas de dons espirituais de várias religiões, todas as marcas, sabores, cores que você possa imaginar debaixo da terra, convergiam em Londres uma vez por ano para fazer um festival um fim de semana inteiro, de quinta-feira a domingo. Eles alugavam uma arena enorme para 10 mil pessoas e faziam um festival ali. E o que é que acontecia? O que é que o britânico ia fazer? Eles faziam fila. Eles faziam fila para ir consultar com os magos, com os videntes, com os bruxos, com as pessoas dotadas supostamente de algum dom espiritual. E eu estou lhe dizendo isso para ilustrar. Eu estou falando isso porque eu fui nesse lugar para ver com os meus olhos e eu fiquei estarrecido. Eu fiquei perguntando, meu Deus, eles não acreditam em Jesus, mas acreditam no cristal, acreditam no metal, acreditam na carta, enfim. Era revoltante o que nós tínhamos visto. E eu, repito, estou falando isso para ilustrar o quanto uma pessoa se torna crédula em qualquer outra coisa quando ela se torna incrédula de Deus. É triste isso, porque é Deus quem nos salva da idolatria. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. É Deus que alerta o ser humano com respeito à idolatria. Quando você, porém, se afasta de Deus, você se torna automaticamente um idólatra, porque se Deus deixou o lugar dele no coração do homem, que é o primeiro lugar, é o lugar de Deus no coração do homem, esse lugar vai ficar vazio e o homem vai colocar algo ou alguém ali. Algo ou alguém vai se tornar o seu Deus. E pode ser qualquer coisa, pode ser uma religião, pode ser uma personagem, como no caso de Simão aqui em Samaria, pode ser o trabalho que se torna o seu Deus, pode ser a sua filha, o seu filho, qualquer coisa que você colocar no primeiro lugar, no pódio da sua vida, vai se tornar o seu Deus. E não se esqueça, todo mundo tem um pódio no coração, todo mundo tem um primeiro lugar no coração. Se não for Deus que estiver no primeiro lugar, algo ou alguém estará. Então, aqui nós vemos em Samaria o resultado desse desvio, desse afastamento da fé original. Quando a pessoa deixa de ter relacionamento com Deus, fé em Deus, ela passa a crer em qualquer coisa. E nós vemos isso, infelizmente, até hoje, no Brasil e no mundo. No Brasil e em outros países. O Brasil, que é considerado um país supostamente cristão, mas no meio cristão, quantas outras crenças se misturaram? Quantos se dizem cristãos que ainda adoram pau, pedra, gesso, metal, imagem disso, imagem daquilo, patuá disso, patuá daquilo? Quantos que dizem crer em Deus, mas também creem em outras coisas que não compartilham, não estão de acordo com a palavra de Deus? Ora, Deus não é Deus de confusão. É impossível você crer em Deus e crer também naquilo que Deus condena. É preciso que você desperte, é preciso que você abra o seu entendimento. Você que me acompanha, você diz assim, mas todos os caminhos levam a Deus. Pega a Dutra e vê se você vai parar no Rio Grande do Sul. Pega a Dutra. Veja se vai parar no Mato Grosso. Não. Isso é a maior burrice que existe, que foi criada. Todos os caminhos levam a Deus. Isso é contrário à palavra de Deus. Isso é bonito de falar. É politicamente correto. Mas você não pode condenar. Não estou condenando, estou falando a palavra de Deus. Eu estou falando a verdade. A verdade é o que liberta.
Isso é contrário à palavra de Deus, dizer e pensar que todos os caminhos levam a Deus, porque o Senhor Jesus, Filho do Deus Altíssimo, foi quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ainda, como se não estivesse claro o suficiente, ele emendou e disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, o único caminho, a verdade e a vida. Então, quem quer conhecer o Pai tem que ir pelo Filho, pelo Senhor Jesus. E esta era a situação caótica, triste de Samaria, que havia entregado o seu destino, a sua alma, a um homem, a um mentiroso, a um homem que se aproveitava da ignorância espiritual daquele povo para dominá-lo e enriquecer, como depois nós vamos saber mais o que aconteceu ali em Samaria, quando a palavra de Deus chegou até eles. Não perca a mensagem, a próxima mensagem, que nós falaremos com você aqui amanhã, sobre Simão o Mágico. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.